Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, por você estar mandando aí informações para a gente adora receber os seus pedidos de temas para que a gente possa buscar especialistas e trazer informações aqui que sejam relevantes para você, que sejam relevantes para o nosso dia a dia. Afinal, todos nós queremos ter uma vida com qualidade, não é mesmo? E por falar em vida com qualidade, a gente vai aqui trabalhar alguns temas relativos a uma parte importante da nossa saúde, que nem sempre ela é abordada. É interessante porque quando a gente pensa em saúde bucal, normalmente a gente pensa em dentes bonitos e saudáveis, pensa logo naquele sorriso bonitão, não é mesmo? Mas acontece que saúde bucal não é apenas ter um sorriso bonito. A saúde bucal vai além da questão meramente dos dentes. E aqui no Conversa Pública a gente vai estar falando bem mais sobre essa questão da saúde bucal. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre gengivite. Você sabe o que é a gengivite? Pois é, a gengivite ou periodontite, ela atinge cerca de 90% da população mundial, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. É uma das principais causas de perda dental. Será que você não está perdendo seus dentes por conta disso e nem se tocou e nem está cuidando? Para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio novamente a doutora Patrícia Almeida, ela que é cirurgiã dentista e vai estar com a gente várias vezes falando sobre temas sobre saúde bucal. Doutora Patrícia Almeida, muitíssimo obrigada pela sua presença novamente conosco, querida. Olá, gente, tudo bem? Muito obrigado vocês pelo convite. Vou estar aqui quantas vezes for necessário vocês me convidarem. Bacana, né? Hoje a gente vai falar aí sobre gengivite, uma nova abordagem aí sobre a saúde bucal. E eu queria começar perguntando para você o seguinte: a gente está vendo que a Organização Mundial de Saúde está falando que 90% da população mundial sofre, né, com a tal da gengivite. Você tem um perfil do que acontece no Brasil? Na verdade, a gengivite, ela tá presente na boca do pessoal pelo simples motivo que a gente esquece do fio dental. Normalmente, a gente associa a limpeza da boca muito à escova e à pasta. E a gengivite, a gente consegue tá prevenindo ela se você usar o fio dental. O que é a gengivite, doutora? Gengivite nada mais é do que o seu organismo tá falando para você assim, viu? Você tem que higienizar melhor essa boca. Por quê? Quando você tem a escova, ela pega as faces lisas dos dentes. Entre os dentes, a escova não pega. Então, se fica ali um restinho de alimento, ele fica incomodando a gengiva. E para essa gengiva falar, nos mostrar que tem alguma coisa de errado, ela começa a sangrar. E nada mais é do que uma gengivite, que está começando, que está se instalando ali. É normal, por exemplo, algumas doenças, elas podem causar uma gengivite por conta de hormônio, né? A mulher grávida, ela tem uma gengivite gravídica, mas se você não tratar a gengivite, ela é super perigosa. Por que eu tô falando isso? A gengivite, ela é o começo da doença periodontal, da periodontite. Por que tem gengivite e periodontite? A gengivite, ela se dá esse nome porque ela ainda está em tecido, né? A inflamação está em tecido. Quando essa inflamação já está mais grave, está mais acentuada, ela vai para a parte óssea. Então, a gente dá o nome de doença periodontal, tá? Que a gente começa os grandes problemas, né? Por quê? Porque você vai perdendo o osso ali e você vai perdendo o osso ao redor do dente. Então, quem está segurando o dente na boca? É o osso. Você vai perdendo o osso ali ao redor, o dente vai ficar mole e vai cair. Sintoma da gengivite é só o sangramento ou tem outros sintomas que a gente tem que ficar ligado? Na verdade, ela dá mau hálito, em alguns casos ela dá dor, dá o sangramento. Então, assim, não é só o sangramento. O sangramento é o que é mais visível, né? Mas ela pode dar dor, tem uma gengivite que dá dor.
ela causa uma sensibilidade nos dentes, porque a gengiva começa a retrair e o dente fica exposto. E aí o dente começa a ficar sensível. Aí você começa a ver e falar, nossa, mas o que está acontecendo aqui? É a gengivite. Patrícia, você falou, né? Normalmente o que provoca a gengivite uma das causas é essa questão do não uso do fio dental. Você me fez lembrar, o meu dentista, ele fala o seguinte, eu não sei se ele estava falando para mim, não, entendeu? Mas tudo bem. Ele diz assim, porque às vezes as pessoas, quando sabem que vai para a consulta dentária, né, para revisão, alguma coisa, aí começa a passar o fio dental e tudo. A gente sabe logo quando ela não usa constantemente, mas foi um uso assim para vir ao dentista. Por que isso acontece? Por que vocês sabem descobrir assim essa coisa e a gente se entrega? Mesmo sem crer. Que a gente sabe de verdade. Sabe por quê? Porque tem que se tornar um hábito na vida da gente passar o fio dental. Quando você não passa o fio dental constantemente, a gengiva vai sangrar. Faz de conta que você não passa o fio dental e você foi hoje no dentista, você vai no dentista e você quer fazer a sua limpeza da boca assim perfeita. Passa fio dental não sei quantas horas, escova. Só que você a sua gengiva, ela tá inflamadinha. E ela muda de cor, né? Ela não fica uma corzinha rosinha. Ela fica um vermelho de inflamado. Então, quando o paciente chega pra gente e fala assim, nossa, eu passo fio dental todos os dias, 3 vezes ao dia. Eu passo, doutora, isso é verdade. E quando vocês chegam no consultório e a gente vai olhar a boca e ver que aquilo não está acontecendo, como é que você sabe, doutora? Por causa disso. A gengiva está vermelha, se você aperta um pouquinho, ela já começa a sangrar. Então, ou você vê assim um machucadinho, porque tentou passar o fio dental e a gengiva estava sangrando, aí deu um cortinho na gengiva, a gente descobre. A gente está conversando com a doutora Patrícia Almeida, cirurgiã dentista, ela que vai estar nos ajudando aqui a entender e trabalhar melhor a nossa saúde bucal, né? A gente já fez um programa antes e hoje a gente está aqui falando sobre a gengivite, uma doença, porque isso é uma doença, né? É um problema sério na boca que faz muita gente perder os dentes. E agora eu quero saber dela, Patrícia, qual a melhor forma da gente usar o fio dental? Se eu posso usar qualquer fio dental, qualquer pessoa pode usar qualquer fio dental ou tem um tipo certo para cada pessoa? Como é que é essa história? Bom, na verdade, existe o fio dental, existe a fita, existe o fio dental mais fininho, existe o fio dental mais grosso, existe aquela haste que já tem um fiozinho dental aqui assim, sabe? Então, assim, existe o passa-fio, que é para quem usa aparelho odontológico, ortodôntico, coloca o fiozinho dentro, como se fosse uma agulhinha, coloca o fiozinho e passa dentro no dente. Então, assim, vai depender de cada paciente, tá? Tem pessoas que têm os dentes muito, muito, muito juntinhos, muito próximos, então não vai adiantar ela tentar usar um fio dental mais grosso, e nem a fita. Ela vai ter que usar um fio dental extra fino, mais fininho, mas que faça o uso certinho. Como que a gente faz o uso certinho do fio dental? Você tem que abraçar esse dente. Então, você tem que passar o fio dental em todos os dentes, tá? Até lá em cima na gengiva. Doutora, eu passo o fio dental antes, depois da escovação, como que é? Normalmente a gente fala, vamos passar o fio dental antes. Por quê? Porque quando você passa o fio dental, extravasa uma sujeirinha para dentro ou para fora. E aí depois você vem escovando as partes lisas, né? Que é a vestibular do nosso dente. Então, assim, cada pessoa tem o seu perfil. Cabe a seu dentista falar para você, olha, eu acho melhor você usar o fio dental extra fino ou a fita. Tem pacientes que a gente pede para usar aquele com a haste. Quem eu peço para usar esses? Idoso, a mamãe que, por exemplo, vai escovar o dente do bebê e o bebê tem pouquinhos dentes na boca, e como é que vai passar o fio dental ali, né? Não, usa esse que tem a haste, que passa para lá e para cá, e é fácil, joga fora. Então, assim, depende de cada paciente.
A gente tem que fazer essa higiene bucal, mas tem que ter atenção para a forma de fazer. Não adianta eu ficar passando fio dental até esfolar a gengiva, porque aí a gente vai provocar um outro tipo de problema, né? Não é só aquele momento que você vai lá no dentista e começa a passar o fio, mas no dia a dia você tem que ter cuidado também nessa passagem de fio. Assim como tem que ter cuidado em usar a escova certa, porque se você usar às vezes uma escova muito dura e tal, você pode também machucar a gengiva, não é mesmo? Olha, mais perigoso que a escova é o tal do palito. Eu já tive vários casos na clínica, vários casos de paciente que prendeu o pedacinho do palito entre a gengiva e o dente que quebrou. Ah, eu não uso fio dental, eu uso palito. O palito, aquele palito de carne, não palito de dente, né? Ele não é palito de dente, ele é palito de carne, de petisco. Então, assim, aquele palito, ele não foi feito para palitar o dente, viu? Quando você faz isso, você cria um machucado na gengiva. Então, você cria um machucado na gengiva que aquilo não vai retornar e acaba virando como a gente chama black space. O que é isso? É um ponto negro entre o dente e a gengiva. Ele é um escuro, um oquinho, um buraquinho mesmo, que a gengiva não vai cobrir. Quando você fala para mim da escova, sim, a escova dura, ela pode causar um sangramento na gengiva, mas esse sangramento que a escova dura vai causar é realmente por machucar a gengiva, né? Não vai ser por uma inflamação. Não pode usar escova dura. Por que a gente fala, ai, não, mas a escova mole, doutora, a escova macia, ela não escova meu dente. Escova, porque a gente está polindo o dente. A escova dura, ela pode até escovar o dente, só que ela vai estar machucando tanto a gengiva que o que ela faz de benefício não ajuda o que ela traz de malefício para a gengiva. Ela faz uma retração na gengiva, então não compensa. Doutora Patrícia, como saber se o que eu tenho é gengivite? Como que a gente, né? Você acabou de dizer, ó, você vai escovar com uma escova dura, vai sangrar, mas isso não é gengivite, isso não é uma inflamação. Como saber que é uma inflamação, que é uma gengivite? Bom, a gengivite, ela pode ser na boca toda, na parte superior inteira ou na parte inferior inteira. A gengivite, ela pode dar em um dente só. Foi o que eu te disse. A gengivite, ela vai se inserir aonde eu não escovo direito, né? Como eu sei que isso é uma gengivite, doutora? Quando você escova o dente, passa o fio dental, um dia, 2, 3, e ainda esse sangramento persiste. Quando você machucou a gengiva, você normalmente vai sentir dor associado. Dor assim, sangrou e tá doendo. A gengivite, ela normalmente, o sangramento não dói. O que dói é a sensibilidade. Então, o que você vai sentir? Você vai sentir esse sangramento que não dói, você vai sentir um mau cheiro, né? Que ela pode vir associada com esse mau hálito, e uma sensibilidade. Então, isso é uma gengivite. Você olhar na sua boca e você vê também, a gente sabe quando a gente não escovou o dente direitinho, né? Então, assim, quando você olhar no seu dente, ele não estiver brilhando, ele estiver com aquela massinha branca ao redor dele, bem próximo da gengiva, então aí a gente descobre, poxa, isso aqui pode ser uma gengivite. O bom é a gente descobrir aí, quando virou gengivite. Não quando acontece assim. Tem muitos casos que acontece assim, viu? Nossa, meu dente tá ficando mole, não sei o que é. Vamos fazer uma radiografia, já não tem mais osso ao redor. Por quê? Porque aquela gengivite evoluiu, virou uma doença periodontal e o paciente já está perdendo o dente. Quando tem perda óssea, não tem como recuperar. Perdeu o osso, não vai voltar mais. Perfeito. Existe alguma faixa etária que seja mais propícia ao acometimento da gengivite? Parece bobagem a pergunta, mas eu acho que faz sentido. Não é bobagem, é super importante. Na verdade, é assim, ó, existe vários tipos de gengivite. Então, no adolescente, dá aquela gengivite que ela não vai evoluir, né? Ela não está evoluindo para uma doença periodontal, é aquele adolescente que usa um aparelho, que não escovou direito. Quando você tem uma mudança de pH da boca, isso acontece quando você tem, assim, acima ali dos 35, 40 anos. Você tem uma mudança de pH na boca, né? Então, você já não tem mais cárie
mas você tem uma doença periodontal ali, uma gengivite. Por quê? Porque o pH da boca virou alcalino. Então, quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai deixando de ter cárie, que a cárie, ela precisa de um pH ácido na boca. Quando a gente vai mudando esse pH da boca, vai criando um pH alcalino, aí a gente vai tendo mudanças de hábitos e mudança de coisa acontecendo ali na boca. A gente vai tendo uma gengivite, a gente vai tendo uma doença periodontal. O problema de quando você está ficando mais velho é que a gengivite vem assim, vem rapidinho e ela já evolui para uma doença periodontal, por causa da idade. A gente tem que cuidar o tempo todo, né? O tempo todo e ficar mais atento quando a idade vai chegando, porque isso efetivamente requer da gente uma atenção maior para todos os elementos de saúde, né? Eu quero lembrar que a gente está aqui conversando com a doutora Patrícia Almeida, ela que é cirurgiã dentista e está trazendo informações preciosas sobre o tema de saúde bucal, uma coisa que nós aqui no Brasil não temos um hábito tão grande de cuidar, né? A gente só procura um dentista, na maioria das vezes, quando já está com um problema nos dentes, com um problema na boca, e a gente não faz o processo preventivo. E ela já falou pra gente, prevenção é absolutamente essencial. Doutora Patrícia, como que a gente trata a gengivite e quanto tempo que leva para curar? Olha, uma coisa que é muito importante a gente estar falando você tem que ter um dentista da sua confiança, que você vá nele sempre. O que que a gente faz na nossa clínica, tá? A gente pede para o paciente um raio-x panorâmico, aquele grandão da boca, pelo menos uma vez no ano. Para que eu peço isso? Para eu comparar esse ano com o ano seguinte, o ano anterior. Para a gente ver se está tendo uma perda óssea ali. Doutora, tem uma perda óssea instalada ali? Vamos ver se isso está aumentando? Então, a gente consegue cuidar disso, tá? Então, quando eu falo assim, a prevenção é o melhor remédio, vamos cuidar e tenha um dentista que você confie nele, vá com frequência, porque senão você acaba, vai um dentista aqui, vai outro ali, você não consegue cuidar disso. Como a gente trata a gengivite, tá? A gengivite, primeiro de tudo começar a passar o fio dental. Faz de conta que a sua boca está sangrando demais, está muito ruim. O que a gente tem que fazer? Fazer uma raspagem, uma limpeza, uma profilaxia no consultório odontológico, que é usado um aparelho chamado ultrassom, que pega, que limpa dentro da gengiva até lá onde está inserido. Ela está inserida que começou a parte óssea. Então, a ultrassom vai até ali, faz essa limpeza, faz a limpeza total na boca, dentro do consultório, com aqueles equipamentos odontológicos, tá? Fez o uso, se tiver muito inflamado, vai ter que fazer uso de anti-inflamatório, de antibiótico, vai ter que fazer um uso de um bochecho adequado, tá? Dentro de 7 dias, a gente já vê uma melhora, uma ausência de sangramento. Então, no primeiro dia vai sangrar, no segundo vai sangrar, no terceiro, no quarto, você vai vendo uma diminuição no sangramento. Então, assim, é fácil tratar a gengivite, só que a gente precisa de pegar ela ali no comecinho. Ela não pode virar uma doença periodontal. Se ela virar uma periodontite, perder o osso, a gente não tem o que fazer. A gente pode fazer com que você não perca mais. Mas agora, devolver aquilo que foi perdido, não. Aí são outros tratamentos, às vezes vai requerer um implante ósseo, enxerto, etc. Aí a história muda e muda muito, né? Muda muito. Eu queria que você repetisse para a gente um pouquinho o que acontece quando a gengivite não é tratada, né? Essa questão acho que você falou do mau hálito, da perda do dente. Olha, a gengivite, ela começa ali, né? Começou com aquele sangramentinho bobo, ninguém deu nada por ele e ficou ali no cantinho da sua boca, foi em um dente só, você largou para lá. Passou um ano e meio, você começa a notar que criou ali ao redor desse dente uma placa dura esquisita. Você fala, nossa, o que é isso? A gente vai ver uma placa de tártaro. O que é o tártaro? O tártaro é aquele acúmulo de alimento endurecido ao redor do dente. Endureceu ali, tem um negócio esquisito,
Você foi lá e tirou. Ah, vou no dentista fazer uma limpeza porque eu vi isso daqui, não tô conseguindo tirar com a escova. Gente, isso não sai com a escova, viu? Só sai com ultrassom odontológico. Fui no dentista. Dentista tirou aquilo ali, fez um raio-x no meu dente tá ficando mole. O que aconteceu ali? A doença periodontal, a gengivite que eu tinha, eu não cuidei, eu não liguei para ela foi ficando lá, meu dente foi ficando mole, quando pensa que não, ele sai. Alguns casos que a gente escuta assim, nossa, meu dente estava mole, eu arranquei em casa. É esses casos de doença periodontal, viu? Nossa, ficou mole, eu tirei sozinho, veio na minha mão. E o dente fica tão mole, é mole a ponto, sabe o dente de leite da criança que fica mole? O dente fica desse jeito. Fora que você começa a ter um mau hálito. Quando você tem um dente mole na boca, é sinal que o tártaro está todo ali ao redor dele, ele está todo inflamado. Aqueles tecidos que eram para estar viçosos, bonitos, aquela gengiva bonita, aquele osso bonito, está tudo apodrecido ali. Então, coisa apodrecida não tem um cheiro bom. Então, você fica com um hálito diferente. Então, você nota aquilo. Se você não notar, alguém que está do seu lado, seu companheiro nota. Normalmente, quando a gente está no consultório, eu sempre pergunto se tem alguém que está na família, se está perto, se dorme junto, enfim, para a gente saber se você está sentindo alguma diferença, notou alguma coisa na boca daquela pessoa, porque muitas vezes o próprio paciente não nota. Quem nota é quem está morando junto. Patrícia, eu queria aproveitar aqui para fazer duas observações, né? Uma, que você está falando, né? Quando tem essa questão do tártaro, etc., e você já disse, procure um consultório dentário. Gente, não faça isso em casa. Você pode estragar o seu dente. Procure um dentista, procure um consultório dentário para fazer isso da maneira certa, da maneira adequada, como a doutora Patrícia orientou aqui para a gente. E a outra coisa, agora eu falo para o companheiro, para a companheira, para o amigo, para a amiga, para o filho. Se você percebe que o seu amigo, que o seu parceiro, ele está com cheiro diferente da boca, fale. Olha, isso não é vergonha, entendeu? Você vai estar ajudando essa pessoa. Claro que tem a maneira de falar. Você não vai chegar, vixe, Maria, tu tá fedendo. Não é isso que você vai falar, né? Mas você tem a maneira certa de falar e você vai estar ajudando e talvez salvando a dentição dessa pessoa, né? Isso é muito, muito importante. Patrícia, eu sempre fico assim mais ansiosa quando a gente está chegando no final do programa, porque eu quero falar mil coisas ainda, mas a gente tem um tempo determinado e a gente está chegando no final desse programa. O que a gente não falou que você quer deixar de recado para o nosso telespectador? O que eu quero deixar de recado para todos eles é o seguinte, meus amores, faça visitas regulares ao dentista. Quando você vai ao dentista, independente se for qualquer dentista, tem que ser da sua confiança. Você consegue prevenir várias coisas, várias doenças que podem ser, assim, prejudicial demais à sua saúde. A gengivite, ela se desenvolve para várias coisas super perigosas. Então, se você for ao dentista a cada 3 meses, a cada 6 meses, você vai estar, assim, se prevenindo de alguma coisa mais grave que possa acontecer na sua boca e na sua saúde do corpo todo, né? Lembrando que, como a gente falou no outro programa, né, doutora Patrícia, que a boca é a entrada das bactérias, dos vírus, e às vezes você pensa que não, mas a gente vai lembrar, vê lá o outro programa. Se você não tem uma saúde bucal bacana, você pode ter problemas cardíacos, problema de rim, pressão alta, um monte de coisa. Então, é por isso que a gente está aqui conversando com a doutora Patrícia Almeida e trazendo informações para que você possa ter uma saúde de qualidade, tá bom? Doutora Patrícia, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco. Obrigado vocês, gente. Pode me chamar quantas vezes for necessário, que eu estou aqui para esclarecer todas as dúvidas. E a gente vai chamar. Nós vamos continuar falando sobre a saúde bucal. Muitíssimo obrigada mais uma vez e obrigada a você também que participou conosco. Até a próxima.